Então, mas o que eu sinto bastante, até como professora no meu espaço, eu dei aula 3 anos no espaço de uma grande amiga minha, né, até eu estar nesse lugar. Então, o que eu sinto do aluno ou do artesão, ele tem medo, né, do valor. Então, ele vai vender, ele quer vender de qualquer jeito, então ele não valoriza, entre aspas, o trabalho dele, as horas que ele ficou ali, entende? Então, assim, parte muito mais, às vezes, do artesão do que propriamente de pessoas de fora. Ah, eu não vou conseguir vender se eu fizer tudo certinho. Mas você tem que fazer, você tem que valorizar. Se você não valorizar o seu, o de fora não vai valorizar. A tá gente tudo tem, bem. acho que o artesão brasileiro tem muito isso, né, ainda. Fora a gente vê que eles têm um pouco mais de reconhecimento pelo artesanato, pelo artesanal, né? A gente tem essa dificuldade ainda de colocar, de precificar nossas peças, de vender, de chegar e falar o preço para as pessoas. A gente fica enrolando, né? Olha, mas tem isso, tem aquilo, até falar o preço. Por que será que isso se formou, né? Então, Por que é tão mais fácil pra gente chegar numa feira de artesanato e pedir desconto do que chegar numa C&A e pedir desconto, por exemplo? Exatamente. Então, as empresas vão dar? Não, É muito óbvio louco não, isso, né? Mas eu parto do princípio do seguinte, a partir do momento que, ao invés de você, quando a pessoa perguntar o preço, você falar sobre o seu produto, como é feito o seu produto, Tá. o que contém nele, vai chegar no preço, no valor. Perfeito. E às vezes a pessoa, nesse caminho, nesse processo, ela muda de ideia. Ela vai falar, Exato. puxa vida, É mesmo. é um trabalho assim, 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 então vale. Entende? Porque as pessoas já falam preço. Tá. É como curso. E já, tipo, fala o preço assim... Fala baixinho. Fala baixinho. Como curso, né? A gente vende curso, a gente dá aula. Uhum. Então, muitas vezes eu recebo no WhatsApp, que isso me incomoda bastante, qual o valor? Aí eu falo boa tarde e tudo mais, né? E aí eu vou explicar o conteúdo, mas de uma forma valorizando tudo aquilo. Exato. E vou te falar, muitas vezes eu consigo reverter essa situação. Porque o valor, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas o valor é muito alto. Eu já fiz o teste contrário, tá? A pessoa perguntou o valor, eu já coloquei. Ai, mas por que o valor não sei o quê? Tá bom, então vamos lá. E aí eu mandando áudio, escrevendo e tendo uma conversa. O porquê disso, eu consegui mudar de ideia. Fazer com que ela mude de ideia. Tá. Porque ela fala, puxa vida, é tão valioso esse aprendizado para mim, que vale a pena. Exatamente. Que Entende? legal. Que legal. Então, acho que as formas de abordagem podem mudar muito o caminho de uma venda ou, né, o que for que seja. É legal a pessoa também ter essa sensibilidade que você tá falando de saber vender o produto, né? Eu nunca esqueço uma vez eu passando numa barraquinha, eu tava viajando, aí eu passei num desses quiosquinhos, assim. E aí veio o cara vendendo sais de banho lá, e aí ele começou a contar uma história. E falando que vinha do mar, sei lá da onde, não sei o quê, bababá, bababá, bababá. No final eu levei. Não entendi nada do que ele falou, mas no final eu levei. Você falou, nossa, a história foi tão bonita falei, que vale a pena. Caraca, o cara, ele... Vendeu bem. O cara, ele atravessou o deserto pra trazer esse produto aqui pra mim. Então, deixa eu levar. Então, é legal isso que você tá falando. O sal do mar Mediterrâneo. Isso aí, é tipo isso daí. Nem sei se era verdade, nem sei se era mentira. Nada, era a o minha sal mãe daqui adorou. mesmo. A minha mãe adorou o presente, é isso que importa. Exatamente. Exato. Mas eu acho que também esse é um dos caminhos. A pessoa realmente saber argumentar e entender. Porque quando as pessoas só copiar no sentido assim, vai lá e faz que tá tudo certo, mas ela não tá entendendo o que é aquilo. Ela precisa entender tudo aquilo. Por isso que há 3 anos eu ministro cursos para iniciantes. Helena, mas você não sabe fazer técnica? Lógico que eu sei. Só que em aula eu sentia muita dificuldade. Eu sentia a dificuldade dos alunos. E entender, sabe na gastronomia a gente fala assim, o PF bem feito é difícil de fazer. Exatamente. O arroz e feijão, né? O arroz e feijão. O famoso arroz e feijão. É difícil de fazer. Então, se você souber fazer a base bem feita, você faz qualquer coisa. Entendeu? Não, esse exemplo é perfeito.
Perfeito. isso mesmo. Então, eu senti durante 10 anos dando aula que as pessoas tinham dificuldades. Eu falei, eu vou criar um projeto paralelo voltado para iniciantes. Sabe o Beabá? Do zero? Tá. São todos os meus cursos, tirando o marketing olfativo, que precisa fazer, ou no caso, imersão olfativa para entender, mas é tudo do zero, é tudo básico. Exatamente. Eu ministrei vela esse final de semana, fizeram 3 velas, misturando materiais. Então, tudo do zero. Então, porque daí ela vai fazer qualquer coisa e a vela vai funcionar. Ou o sabonete vai ficar legal, não vai ter nenhum problema. Mas eu preciso entender a base. Né? Porque já chegaram para mim e falaram assim, nossa, mas você nunca faz nada com técnica. Eu sei fazer, mas a minha preocupação é você que está começando. E se você quer empreender, você precisa entender. Tem que o que entender o você produto, faz. né? E se eu não entender, eu não vou saber nem explicar o BO que dá o produto. Uma vela que não acende, ou Perfeito, sabonete que ficou perfeito. mole, ou sabonete, ou perfume que não exalou perfume. Eu não vou saber responder. E às vezes o cliente, ele não vai te abordar perguntando, ele não vai comprar mais. Eu sou uma cliente que eu abordo com jeito, né? Não brigando nem nada. Porque, por exemplo, eu já comprei material de empresas conceituadas, que eu não estou aqui para falar o nome, que deu problema. E eu sabia o porquê, mas eu fui até a loja perguntar, ninguém sabia responder, óbvio. Né? Porque tudo bem que é uma produção em escala, mas aí que tá, uma empresa com uma grande escala, ela tem o setor de qualidade, que acabou passando. Uhum. E nesse caso, é importante você saber quando dá errado. Não só quando dá o certo, porque aí você vai saber responder. Perfeito. Exatamente. Total. Aí que Como você a resina, evolui, né? Total. Por que deu errado a resina? Eu preciso entender. É. Ou só eu pego a mesa aqui e vou E fazendo, né? Isso que você falou é muito importante, né? De aprender o arroz e feijão, de aprender o básico, né? Levando pro mundo da música, né? Você vai começar a aprender a tocar violão, aprender a tocar guitarra. A pior besteira que você vai fazer é começar a tentar tocar uma música, já ir pra uma música direto. Exatamente. Assim, pra você ter sucesso, você tem que começar, tipo assim, entender a teoria, entender o nome de cada corda. Dedilhar. Tem que fazer ali a coisa mais básica, tocar um ia-ia-ô, tocar um parabéns pra você. Aí sim você... É um passo né? de cada vez, né? Total. É um passo E de assim cada que vez. você vai chegando Eu mais... até acredito que esse espaço que a Helena montou, né? O ateliê, ele agrega esse valor também, né? Da gente aprender a fazer o passo a passo. A pessoa calma. começar com calma. Porque hoje em dia, a gente tem na internet, aí você liga o computador, você consegue aulas, Sim. né? De tudo quanto é tipo. Mas o presencial, que graças a Deus voltou, né? Depois aí da parada da pandemia... Não se compara a nada, sabe? Você tá ali na sala e trocando, não só com o professor, mas trocando com outro aluno, e o professor também aprendendo com os alunos, que é uma troca, né? Exato. A gente não só ensina, a gente aprende mais ensinando. muito, Aprende mais. muito. E até como não fazer, às Total. vezes, né? E eu acho que isso tem um valor enorme também, esse aprender ali no presencial, porque aí você tem que parar a sua rotina, você tem que sair de casa, você tem que ir lá. Então, já é um passo, já é um diferencial. Então, você vai lá, você vai aprendendo passo a passo, você vê o que o outro também está fazendo. Então, acho que... E conhece pessoas novas, E é uma troca cadeia, informação, né? Porque total. é uma cadeia, por exemplo, aula de velas, aí a pessoa já vê a embalagem, já fez conexão com a outra que faz adesivo. Então, é uma rede. Demais. É o famoso de conexão, network ali, né? network. Você pode ligar aí uma internet, Que você pode já ser vê um pra curso vida. muito mais É. avançado, mas e aí? Para chegar nesse, né, avançado, não adianta eu só colocar lá e reproduzir, como a Helena falou, né? Mas como que eu vou chegar ali, né? Como que eu vou montar essa caixa? Não, e esse negócio Que do papelão que eu vou usar, É, né? e Tem esse tudo negócio isso. do presencial, ainda mais pro espaço criado pela Helena, que estudou o Maravilhoso. marketing olfativo, aí faz mais diferença ainda, né? Sim. É né? completo. Oi, eu sou o Bedu. E aí, você curtiu esse corte do Redilize Podcast? Então já deixa o like aqui, comenta o que você achou e compartilha agora mesmo nas suas redes sociais e com seus amigos e amigas.